Agora sim, boa noite, pessoal. Estamos começando o nosso 7º webinar que fala toda quarta-feira, às 8 da noite, sobre inteligência artificial e vários aspectos diferentes. Esse é um grande esquenta, né? Um grande esquenta para quem está acompanhando a gente desde a primeira série. Nós estamos fazendo um grande esquenta para você começar a ver o potencial dessa tecnologia para a nossa conference, né? O Inteligência Artificial Conference, que acontece no dia 30 de outubro desse mês. Então, anote aí na sua agenda e depois eu vou colocar aí na tela para vocês o nosso site, para você que está interessado, que já está acompanhando o nosso webinar já faz algum tempo, você pode ir lá se inscrever aí nesse link já está vendendo. Estava lá para você ser avisado, acabou, agora já está vendendo, se quiser comprar, já anote aí. E qual é o tema de hoje? O tema de hoje é um tema muito bacana. Você que é empreendedor, você que está numa grande corporação e está lá pensando, compro ou não compro, invisto ou não invisto numa startup, ou você que é um startupeiro, que já tem uma sua startup, fala, coloca inteligência artificial ou não. Enfim, nós vamos falar de negócios exponenciais com inteligência artificial. Para falar desse tema, nós convidamos aqui duas pessoas com visões aí complementares, né? Aqui à minha direita, o Elcio Moreira, que é um dos caras que Elcio tem um pouco de estrada como investidor anônimo, né? Mais de 10 anos. Só 10 anos. O cara tem 10 anos aqui no investidor anônimo, o cara inventou a palavra aqui, né? Quase. Como que eu tô angel investor? Não dá, fala anjo mesmo que dá certo. Né? Tá muito tempo na estrada aí, então ele vai estar dando aí um pouco do olhar dele, de quem já viu startup, já viu tipos, o que o investidor está olhando. No caso de startup de inteligência artificial, tem diferença, não tem? Como que o investidor olha para essa tecnologia especial? E do meu lado esquerdo, eu tenho aqui o Zé Edu, né? O José Eduardo. Perfeito, Ale. Perfeito, né? Ele está aqui na Startse acompanhando o que está acontecendo no Brasil, no mundo, está aguardando quando tiver colônia em Marte para poder acompanhar o que tem lá também, que pode ter coisa interessante lá. É isso aí. Então, o Zé Edu vai dar uma outra visão, uma visão de o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no Brasil, tem investimento, tem o que está... Então, vamos começar o bate-papo. E a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês, para o pessoal começar também a fazer as perguntas aí no chat, então o chat está valendo aí também. Por quê? Por que as startups de inteligência artificial elas estão chamando a atenção no mundo dos negócios? Tanto para quem está investindo, como quem está empreendendo. Por que as pessoas estão olhando mais para isso? Vamos lá, acho que eu posso falar então um pouco do que eu estou observando aí com as startups, né, e com um grupo de investidores. Aí eu faço parte de alguns grupos, né, de investidores e a gente tem constantemente recebido, lógico, né, empresas com a oferta da tecnologia. Eu diria assim, primeiro ponto, acho que é a curiosidade mesmo, né? Então, na visão do investidor e entendendo que é uma tecnologia importante, sendo muito falada, assim como outras, né, que a gente tem ouvido por aí, naturalmente surge a curiosidade. Tá bom, como que essa tecnologia está sendo aplicada em determinado modelo de negócio, determinado setor de mercado, né? Então, acho que o primeiro ponto é esse. A hora que vem lá a inteligência artificial combinado com o modelo de negócio, vamos ver o que é isso, que bicho é esse? Falou IA, agora o cara já falou IA, abre o olho. Abre o olho, né? Assim como outras tecnologias, acho que então, o primeiro ponto que eu observo é a curiosidade. Então, bateu o IA lá, o pessoal, o que é isso? Onde está sendo aplicado, né? Tem alguns setores, logicamente, que desperta mais interesse, ainda mais setores em que tradicionalmente são defasados, né? Que você não vê uma tecnologia de ponta sendo aplicada. Citaria, por exemplo, o setor de saúde, né? E acho que essa é uma mudança que está acontecendo já há um tempinho, né? A inteligência artificial em saúde já desperta mais atenção ainda, né? Puxa, peraí, como está aplicando isso em determinado processo, em determinado modelo de negócio do setor de saúde, né?
Então, acho que o primeiro ponto é por aí. Curiosidade, desperta interesse. Pô, deixa eu dar uma olhada no que é isso daí. Eu acho que do meu lado, como eu fico lá na Start.com, eu coordeno uma parte do que é notícia, e a gente tem uma perspectiva lá que são duas, basicamente. Uma é olhar com lupa para entender assim, os pequenos movimentos que estão acontecendo, e o outro é um mais macro. E o que a gente percebe lá é que é uma tecnologia que entrou e que está dando para as empresas a possibilidade de trabalhar coisas que elas não faziam. Por exemplo, melhorar a capacidade de predição e previsibilidade. Então, quando você bota isso, por exemplo, no estoque de uma empresa, no varejo, a gente estava falando aqui um pouco antes de começar, o varejo para o varejo, o estoque é uma área super sensível. Com tudo que teve já de tecnologia, tudo que melhorou em eficiência em varejo, quando você bota inteligência artificial, você melhora a previsibilidade, por exemplo, da tua área de compras, você melhora a previsibilidade, por exemplo, do cara que está na ponta posicionando o produto numa gôndola. Então, a gente vê muito ali o Walmart fazendo grandes investimentos, né, nessa área, justamente para melhorar a capacidade de acertar ali no estoque, compras e posicionamento no mercado. Então, previsibilidade é um ponto importante. Acho que o outro aqui é a capacidade de você customizar. A gente percebe muito que essa tecnologia de inteligência artificial, justamente por trabalhar com grande volume de dados, ela permite tornar a tua experiência naquele determinado comércio, com aquela determinada marca, mais customizável. Você comprou uma vez, duas vezes, você entrou no site, clicou naquele tênis, ele já entendeu que tu gosta de correr, no próximo ele vai fazer uma oferta, por exemplo, de um shorts, ele vai te conhecendo aos poucos. Quanto mais você vai criando touch points, que a gente chama, né, esses pontos de contato, mais ele vai aprendendo. E o outro é um pouco de novas possibilidades. É quase como se fosse a fase da automação 4.0. A gente viu a indústria lá atrás fazer vários processos de automação, o mercado financeiro fazer várias automações, e agora, com a inteligência artificial, isso vai acelerar ainda mais. Então, assim, eu acho que lá, do ponto de vista de Start.com, o que a gente retrata muito no dia a dia são essas três coisas: previsibilidade, customização e novas utilizações para essa tecnologia. Interessante a questão da customização, é bacana, acho que é um bom ponto, porque acho que talvez esse é um maior dos desafios de vários modelos de negócios, né? Como que eu massifico personalizando. Exato, né? Isso. Personalização de massa. De massa, né? Então, bem colocado, acho que esse ponto, né, a tecnologia ajuda muito nesse sentido, né? O usuário está lá olhando um tênis, né, dentro de um modelo de negócio de massa, mas ele consegue perceber, isso aqui foi feito para mim, né, cara? Isso aqui legal, foi feito para mim. E quando a gente vai para alguns setores que hoje estão passando por transformações muito grandes, por exemplo, a educação. A educação é um segmento que a grande discussão da educação é como é que eu customizo aquele aprendizado para aquele aluno no tempo do aluno. E a inteligência artificial hoje, quando é aplicada no setor da educação, ela permite para o professor ali, para o gestor escolar, entender, por que o aluno está indo eventualmente mal, que disciplinas ele tem mais afinidade, aonde ele pode acelerar. Então, assim, isso torna toda a experiência ali para o aluno um pouco mais particularizada, e para o gestor escolar mais eficiente, porque ele vai diminuir a evasão escolar, provavelmente. Então, são essas coisas que a gente percebe que a tecnologia vem para contribuir. Eu acho que os exemplos que você deram perfeito. Eu vi muitos casos, inclusive casos nacionais, que chamam a atenção. Tem gente que acha que não está acontecendo só lá fora, né? A Neogrid, que é uma empresa brasileira que já está até um tempo no mercado, tem feito um trabalho muito bacana para fazer, por exemplo, essa parte de otimização de estoque. Porque o que ele faz? Entende demanda, prevê demanda, prevendo demanda, eu sei como é que eu posso reduzir o meu estoque sem faltar produto. Sim. Beleza, eu uso inteligência artificial para fazer isso. Você falou de escola, tem uma
startup neozelandesa que teve aqui no ano passado, que estava feito um negócio muito legal para treinar técnico na área de saúde. Aí ele treinava as pessoas na área da saúde, aí via o que ele estava fazendo de errado, mesmo de habilidades motoras, e dava um treinamento especializado, baseado na histórica dele, falou, você tem que aprender a fazer isso, você tem que fazer corte, tem que aprender a fazer estrutura. O resto você já sabe fazer, não precisa fazer o treinamento todo de novo. Então, era um aprendizado usando realidade virtual e inteligência artificial juntos. Cara, que legal. E tem um slide que eu separei para vocês, que eu queria até, falando nesse material que vocês, essa riqueza que vocês estão trazendo de análise, que é o slide que fala um pouco sobre essa questão de produtividade. Essa é uma pesquisa que a Pricewaterhouse, uma análise da PricewaterhouseCoopers aí, que mostra que até 2030 tem uma previsão aí de 16 trilhões, é isso mesmo, trilhões de libras, né, de impacto na economia. E aonde vem esse impacto? Vem dessas coisas, algumas coisas vocês já até comentaram. A produtividade no trabalho. Então, veja lá que você tem lá a pessoa que lá está pegando a nota fiscal, olhando, anotando lá no sistema. Hoje, você faz a reconhecimento de caractere, Robotic Process Automation, usa OCR do nada, Robotic Process Automation, que pega essas informações e já bota direitinho no seu sistema, facilitou a vida, você elimina aquele, desculpa a expressão no meu francês, do corno job, né? Falar do corno job, tem trabalho que ninguém gosta de fazer trabalho, pegar e dar uma produtividade diferente. Sim. Caso, né, Não, e esse ponto, Ale, é muito curioso, porque assim, você pode olhar essa informação de duas perspectivas, né? Primeiro tem um dado interessante nela, é que ela é duplamente amedrontadora, né? Primeiro é trilhões e outra em libra. Então, assim, são duas quantidades ali grandes. Mas você pode olhar isso sobre duas perspectivas. Eu acho que, primeiro, é o ganho de produtividade e justamente que vai colocar um profissional que é hoje operacional numa posição mais estratégica, se ele libera recursos, souber aproveitar o movimento. Então, eu acho que a primeira coisa que o dado mostra também, fazendo uma análise bem superficial, é que muita gente, quando entra no assunto de inteligência artificial, tem medo dessa coisa da substituição tecnológica. E a gente está vendo aqui pelo gráfico que mostrou agora que realmente ela vai escalar, essa aceleração da implementação da tecnologia nas empresas vai aumentar. E se você, profissional que está nos assistindo aí, não se apoderar dessa informação e perceber como é que você, que está na gestão da tua carreira aí, está olhando para onde você vai se educar, não começar a se apropriar desse assunto, corre o risco, sim, de ficar para trás. Então, a possibilidade de ficar para trás é meio pessimista. É assim, mas é uma metáfora que a gente já viveu recentemente. Né? Sim. Tipo, você era um ótimo datilógrafo, você veio o computador. Quem hoje não usa computador no trabalho? Né? É um negócio que ficou popular, todo mundo usa. Teve um trabalho de se adaptar, teve um trabalho forte. É verdade. Agora, tem uma perspectiva boa que eu acho assim, que isso provavelmente abre para um monte de carreira que hoje a gente nem sabe que existe e que vai ter. A gente olha nos escritórios hoje, você deve ver várias startups, vários negócios novos aí, que não tinham as profissões que tinham dentro delas hoje. O ponto é bom, mas eu até gostaria de colocar, né, uma inteligência artificial, a tecnologia sendo aplicada no setor em que aí o discurso não é produtividade, é salvar vidas. Então, no setor de saúde, né, e algumas poucas aí empresas que eu já avaliei, tive a oportunidade de avaliar, é super interessante, é motivador, né? Você vê o que ela resolve, né? Ao final, ela resolve uma parte do processo, mas se você olhar o todo, caramba, você está salvando vidas. Então, aí não é estoque, não é produtividade, é muito interessante isso, da forma como a tecnologia aí sim aplicada por uma questão importante, ainda mais quando a gente está falando saúde no nosso país, né? Toda a ineficiência que existe no setor e na cadeia, né, do setor de saúde, e a inteligência artificial ela está se mostrando que pode ser aplicada em vários elos dessa cadeia. Então, desde o momento que o paciente chegou no pronto-socorro e a partir da inteligência artificial eu já consigo fazer o primeiro diagnóstico dele. Esse diagnóstico já vai para o médico, então já meio que mastigado. Então eu acelero o processo de entender o que está acontecendo com esse paciente,
já direciono talvez ele para uma situação que pode ser mais ou menos crítica. Então, ao final, o que a gente vê, isso aqui salva vidas, né? Eu acho que esses justamente, esse é um dos pilares. Vocês estão falando de produtividade de trabalho. Estamos falando aí de qualidade, tipo hoje, né, você está falando da área de saúde, o diagnóstico do câncer, por exemplo, é mais preciso e mais rápido. Ou você vai falar em termos de qualidade, você consegue hoje fazer rotas melhores usando algoritmos lá no Waze, de inteligência artificial de planejamento dinâmico, para pô, essa é o melhor com esse trânsito. Então, essa questão de qualidade, tipo, a Not Company, hoje usa aprendizagem de máquina não supervisionada, pega lá um monte de ingrediente possível, fala, olha, faz uma maionese que vai ficar igualzinha a maionese que você gosta, igual a maionese da vovó, só que eu não vou usar nada de coisas gordurosas, vou usar processadas, né? Grão de bico, pasta e umas ervas. Cara, que bom, qualidade bacana com mais. Então, esse é um outro falando de produtividade, falando de qualidade, tem a questão do próprio redução de tempo, né? O caso lá do Boticário, que é interessantíssimo, os caras demoraram 1 ano e 2 meses para fazer um perfume, com inteligência artificial, caiu lá para 4 meses, porque você acelera o processo. E tem um outro pilar que eles falam que você comentou, gosto muito, personalização. Que é você está entregando, né? Por exemplo, gosto muito da Netflix, tem vários algoritmos, tem um algoritmo de recomendação que todo mundo conhece, né, que também personaliza, mas quando a Netflix sabe que você está num lugar com uma banda de internet baixa, ela já tem vários formatos de vídeo gravados e fala, cara, para esse cara, nesse momento, nesse local, eu vou mandar um vídeo de baixa resolução, porque eu não quero que ele perca lá a final lá da série X, Stranger Things. Não deixa o cara assistir lá, mas ele vai perder um pouco de qualidade. Quando ele sair desse lugar, ele volta a assistir HD. Que coisa, né? Agora, o Elcio falou uma coisa muito legal, que assim, essa questão da inteligência artificial aplicada à saúde, com essa visão de salvar vidas, é muito legal. E se você coloca isso numa escala, no Brasil, você imagina que eu tenho uma curiosidade, Elcio, quando o governo vai chegar nessa discussão bem? Porque assim, cara, você imagina que a gente, um exemplo simples, gás e imposto de saúde. Quantos postos de saúde tem no Brasil, no serviço público? Cara, essa gestão desses pequenos materiais, a distribuição disso, a compra desse material, o controle disso, pô, ainda tem muita gente por trás dessas operações, né? E hoje, se você colocasse, se fosse possível disponibilizar a inteligência artificial, a tecnologia aplicada a essa área de saúde, pô, isso faz uma diferença tremenda, né? É bem possível que o caso da Neogrid que você comentou, eu conheço a empresa Neogrid há anos, e uma empresa tradicional de ERP, né? E aí, hoje, uma empresa, mesmo no setor de saúde, talvez você resolveria essas situações a partir de um ERP. Mas hoje, talvez o ERP 4.0, que se chamou aqui. Inteligência artificial. Onde um módulo importante é o módulo de inteligência artificial, né? Então, o ganho, imagino que deve ser fantástico, né? Estou lembrando porque eu mesmo estava conversando com um colega que ele comercializa, ele vende software na área de um RP, na área de saúde, ele comentou sobre o desafio de vender RPs no setor público, né, de saúde. Eu só vou te interromper, para quem está nos assistindo e não é familiarizado com o RP, o que é um RP? Ok. O RP é um conceito de um software de gestão, né, em que ele olha todos os processos da empresa, então você consegue integrar todos esses processos e ter uma visão mais interessante de todo o negócio da empresa. Contas a pagar, recebimento, recursos humanos, né, quer dizer, conceito de gestão total, né, da empresa a partir da tecnologia do ERP. Mas, assim, acho que é interessante, talvez, a questão do ERP 4.0. E é uma camada de inteligência artificial em cima disso. Eu queria comentar que no setor de saúde, talvez um ERP resolveria, né? Mas a hora que eu aplico a inteligência artificial, provavelmente a gente acelera e melhora todo esse processo, né? Inclusive, um grande desafio também na hora que você está implementando um RP é o tempo de implementação. E o tempo de implementação está diretamente ligado em que momento você traz o resultado de fato sobre aquele investimento que foi feito. Talvez a inteligência artificial pode ajudar também nesse sentido. E aí, eu gostei do que você está falando da Neogrid, que é uma empresa da
transnacional que está mudando, aí tem várias empresas se transformando, no meio de revolução. Você tem casos interessantes que vocês ouviram falar no Brasil, fora do Brasil, de uma empresa de inteligência artificial que chamou a atenção, cresceu, foi comprado, enfim, alguma coisa que vocês possam lembrar, que fala, pô, esse é um caso que eu acho legal, que compartilhar, e que chamou a atenção um caso específico. A gente deu uma notícia hoje que eu achei bem interessante, que são duas empresas, a gente estava até brincando ali na redação, que são duas empresas que são americanas, então acho que não vai listar o nome aqui, mas olhando ali na startups.com, para quem está nos acompanhando, ficar muito curioso, está ali na home do site. Mas a história é a seguinte, é uma empresa de delivery, tradicional, faz delivery de restaurantes grande nos Estados Unidos, que comprou fez uma aquisição, comprou uma empresa de software, de tecnologia, para operar no setor de logística com veículos autônomos. E aí você fala assim, cara, olha, se essa, a gente estava falando, o Elcio estava comentando agora um pouco, que o grande desafio é plugar a tecnologia no modelo de negócio. Mas se a empresa comprada, essa empresa adquirida, consegue levar a tecnologia de veículo autônomo para o setor de delivery, nós estamos falando de um impacto na logística que é monstruoso. Sim. Então, é a possibilidade de mudar todo um segmento. Então, eu acho que esse é um caso que a gente deu hoje. Um outro que me chamou muita atenção nos últimos dias foi a compra que a Microsoft fez. Ela investiu, na verdade, $1 bilhão numa empresa que chama OpenAI, que é basicamente uma empresa com o Elon Musk lá na Tesla começou, junto com outro sócio, e ela é diferente porque, geralmente, as aplicações de inteligência artificial, elas são especialistas. Então, você tem um algoritmo de inteligência artificial focado no varejo, um algoritmo de inteligência artificial focado na saúde, por exemplo. Essa empresa, que é a OpenAI, foi criada pelo Elon Musk para desenvolver software generalista. E o que a Microsoft falou? A Microsoft falou, isso aqui é diferente, isso aqui tem valor. Pagou $1 bilhão e está lá trazendo as pessoas para dentro da estrutura lá da Microsoft para ver como é que ela aplica em diferentes indústrias. Que maluquice, né? Estou falando que essa questão de antes estava lá, a inteligência artificial resolvendo problemas bem restritos, que é a inteligência artificial restrita, agora já estamos em projetos aí reais, inteligência artificial geral, que resolvem problemas de várias naturezas. Interessante. Eu tenho uma opinião de algumas poucas empresas que eu tenho observado no ecossistema, aí no ambiente de startup, são empresas que, aparentemente, elas não vão estar no mercado só. Provavelmente elas vão estar sendo adquiridas assim como a Microsoft, grandes, né? Pelas grandes, talvez não tão grande, né? Hoje soube de um caso, uma empresa, de novo, que atua no setor de saúde e comprou uma startup que tem uma tecnologia de inteligência artificial voltado para essa área de saúde. Okay? E ao final do discurso, né, que ele me comentou, o empreendedor dessa empresa que adquiriu, né, essa startup, mais ou menos o papo foi assim, olha, se você não vir para cá, eu vou desenvolver. Então, e aí é melhor você vir para cá. Parece que eles concordaram, os empreendedores da startup, tá bom, e venderam para ele um negócio, venderam a tecnologia já com um nível de desenvolvimento que para ele, o modelo de negócio fazia bastante sentido. Tá? Então, não sei, no Brasil eu tenho visto um pouco isso, pelo menos no ambiente das startups, talvez elas vão estar sendo adquiridas, o que é positivo, né? Acho que isso também é bacana. Exatamente, também em alguns setores, né? Não, e esse ponto que o Elcio comentou me fez lembrar de uma notícia que a gente deu hoje, que estava nos jornais, principais portais do mundo, que a Apple acabou de levar o principal executivo da área de tecnologia de inteligência artificial. Na verdade, a Microsoft levou da Apple. Então, assim, você vê como os movimentos vão se encaixando, né? A Microsoft, a mesma que investiu $1 bilhão naquela OpenAI, agora traz o executivo principal da Apple, da área de inteligência artificial, justamente para liderar um time que provavelmente é esse time dessa OpenAI que ela acabou de adquirir.
Então, você, como o Elcio falou, assim, eu acho que tem uns grandes players se movendo no sentido de criando competência e logo vão estar desenvolvendo aplicação para essa tecnologia. Nossa, você me deram um gancho muito legal para 2 slides que eu queria mostrar para você, que é justamente isso que está acontecendo, né? O que o Elcio estava trazendo agora há pouco. Ele fala, olha, a inteligência artificial está sendo aplicada em muitos segmentos diferentes. Então, eu separei um slide aqui para vocês que mostra que mostrando aí as top 100 startups de inteligência artificial. Você vê aí, tem startup que fala de conversação com o seu cliente, startup de Bolt, tem startup que fala de visão computacional, essas aí de carro autônomo, né? Tem inclusive uma brasileira, a DataH, que está no Canadá agora, fazendo muito sucesso com entrega de carro autônomo para entrega nas calçadas. Startup para robótica, para segurança, para análise de dados, para aquele que falam de Core AI, que faz machine learning, que faz aprendizagem de máquina, a parte de análise de texto, a Textio, que está aí, uma das que está aí, eu tive o prazer de conhecer eles no ano passado. Os caras fazem recomendação de como tem que ser o seu anúncio para contratar os caras que são high talent. O cara fala, olha, essa palavra o cara não gosta, ele recomenda, pega o seu texto e fala, ó, você quer fazer um texto bom? Troca essa palavra, troca essa palavra, troca essa palavra. Caramba, que maluquice. Esse os caras fazem, né? Para vendas, para saúde, né? Eu comentei da Semantics, uma empresa que eu gosto muito, uma brasileira, que hoje já não se considera startup, os caras estão mais de 600 pessoas. Desceu barbaridade. Começou a focar muito em aprendizagem de máquina, onde eles lançaram, faz pouco tempo, eles lançaram a área de saúde deles para fazer esse tipo de coisa. E tem um outro slide que eu queria mostrar para vocês, que é essa corrida, o Zé que acabou de falar de uma corrida. Ó, esse grupo, conjunto de startups, isso também as grandes estão se movimentando. Então, aqui é um gráfico que mostra Google, Apple, Facebook, Microsoft, Amazon, quantas elas adquiriram de empresas, de startups, de empresas na área de inteligência artificial. Né? E você vê que todas elas estão se posicionando, algumas com bastante intensidade. A Google é uma das mais famosas da Google, a DeepMind, é uma aquisição, é uma empresa que o Google comprou. E isso é muito interessante, porque o Google, você percebe que ele está entrando, todas elas estão entrando em novas frentes utilizando essa tecnologia. Então, o Google tem uma discussão hoje muito grande na empresa a respeito de uma divisão que eles começaram a criaram há algum tempo e estão tentando fazer decolar, que é uma divisão de veículo autônomo. E aí a discussão no Google é muito boa, porque eles não decidiram ainda se vão fazer o hardware ou liderar no software. Então, assim, eles vão ter a tecnologia que vai estar lá embutida no carro e vai permitir o carro dirigir de forma mais inteligente, sem motorista, né, de forma autônoma, ou ele vai fabricar toda a estrutura, né, hardware já com a tecnologia embutida. Então, assim, você vê que as aquisições estão vindo justamente também para ajudar essas empresas a diversificar o portfólio dela. E às vezes eu fico brincando lá na redação que eu falei, cara, nenhuma dessas empresas é uma GE ainda. Né? Então a gente ouve muito falar dessas empresas, são empresas super valiosas, mas nenhuma delas é uma GE. No sentido de que, cara, a GE faz um ferro de passar roupa que a nossa avó usava, faz o avião que a gente voa, faz o estofamento das coisas, as espumas, né? Então, assim, mas elas estão diversificando o negócio. É interessante, porque quando a GE lançou, né, a GE veio na onda do tomazelo da eletricidade, né, que está completando 120 anos de existência. E era a General, a elétrica geral, né, fazer qualquer coisa. Está faltando a General AI, né? Falar, eu faço qualquer coisa com inteligência artificial, faço também, né? Faço. Muito legal. E falando nisso, falando em inteligência artificial, eu acho que nós temos esses comentários que vocês mencionaram aí de startups, que tem diferença. Se for comparar com startup qualquer que tem uma ideia nova, tem uma ideia de inovação, para uma startup de inteligência artificial, tem diferença? Uma para outra? Assim, na visão do investidor, de novo aqui, das empresas que a gente já avaliou, chama a atenção a forma como o negócio escala a partir dessa tecnologia. Então, esse é o lado bom, essa história boa, né? Então, a gente olha e, poxa, realmente esse negócio é exponencial. Se acontecer, né, super. Na visão do investidor, a gente gosta disso, né? Na hora de sair, o múltiplo é bom.
Por outro lado, essa história é boa. Por outro lado, né, a dúvida é qual é o momento, né, em que momento talvez essa empresa dê a condição de saída, né, no caso do investidor, ele está falando de investimento anjo, né, aquele capital nascente, para a empresa nascente. Então, qual é esse momento? E fica um pouco a discussão que talvez a gente não consiga chegar nesse momento e a gente seria atropelado por uma outra empresa, por uma outra situação. Então, tem um pouco dessa interessante, é atrativo, porque exponencia mesmo o negócio, mas a gente aí busca bastante informação, primeiro, junto com os empreendedores, né, que estão apresentando o negócio, o modelo de negócio. Tipo, cara, me conta aí, qual é esse cenário competitivo, com quem que a gente, né, pode se amarrar, ou para quem que a gente pode depois ofertar essa empresa. Então, isso a gente cobra de uma forma mais importante, tá? Quando comparado com outras startups, ou outros tipos de tecnologia. Questão de monetização. A ideia, principalmente, será que eu consigo o tempo adequado para sair desse negócio? Né? E essa questão que o Elcio coloca, eu imagino que da perspectiva do investidor é a grande questão, porque pode ter mais valor uma startup que usa inteligência artificial no seu negócio? Pode. Mas o investimento, primeiro que ela já tem que ter uma base ali bastante boa, tanto de conhecimento de tecnologia, quanto de dados. Os dados têm que estar estruturados, tem que ter um corpo de profissional que vai saber monetizar isso, né? Fazer a virada transformar aquele conhecimento em dinheiro. Mas o que a gente percebe também é que custa muito caro. Então, se o cara não tiver muito bem lastreado, ele não consegue chegar na curva. Então, assim, ele pode ter uma boa solução, ele pode ter o time, mas se ele não tiver lastro, se ele não tiver um caixa forte ali, ele não consegue fazer virar. A gente vê muito... e aí que o ecossistema vai se completando, né? Então, hoje a gente percebe que tem muita startup aí, como você mostrou naquele slide anterior, no radar. Você tem do lado de fora investidores como o Elcio aí, de todos os calibres, olhando ali qual é a melhor oportunidade. E se você vê os grandes investidores, né? A gente deu outro dia no portal uma notícia de que o SoftBank criou um outro fundo, um fundo de capital de risco japonês, criou um outro fundo, tinha anunciado um fundo de 5 bilhões para a América Latina. Aí ele veio e falou, cara, nós vamos botar um fundo maior para investimento só em startup de inteligência artificial. A gente, no jornalismo, chama isso do investidor do bolso fundo, né? Aquele cara que pode montar um portfólio de 9 dá errado, uma que der certo, ele captura. Então, eu acho que o Elcio está correto. O maior desafio é justamente você mapear daquelas que tem aqui tem a chance de dar certo. Eu não queria estar na tua pele, então é um desafio bom. É interessante que essa notícia eu fui atrás depois e fui dar uma olhadinha como que a operação do SoftBank em outros países, principalmente em países mais desenvolvidos, né? No caso, a proximidade lá com a Alemanha, tem uma relação ali. E aí eu observei que o investimento que eles estão propondo para a América Latina, e o Brasil, é lógico, que lidera, é bem especial, viu? Sim. Não percebi nada deles, na estratégia deles, lá para fora. Estão olhando muito para cá. Estão olhando muito para cá. Que bacana. Então, acho que... Que bacana para a gente, pessoal. Aí, oportunidade. Tem dinheiro, né? Bolso fundo, né? O Zé Eduardo falou tem bolso fundo para inteligência artificial, saber fazer algo legal. Os japoneses aqui vão dar investimento. Muito legal. Tem pergunta aí no nosso chat aí, aquelas bem difíceis pro pessoal, né? É óbvio. Tem uma pergunta que é: como eu posso usar AI no sistema de automação comercial? Vocês conhecem algum caso de aplicação? Como posso usar a inteligência artificial no sistema de automação comercial? Olha, eu vou falar o que eu conheço, depois você tem, quando eu falo de automação comercial, pode ser uma coisa muito ampla. Então, você pode fazer automação comercial, quero automatizar o meu processo de vendas, né? Aí você vai fazer automatização do processo de vendas, tem muita gente usando o chatbot com
aprendizagem de máquina por trás. Então, o que ele faz? Primeiro, ele vai lá respondendo, faz um fluxo de conversa com aquele cliente e facilita, agiliza a discussão. Com esses dados que ele está trocando com o cliente, ele pega aqueles dados, faz uma base de dados e aprende. Fala, esses tipos de cliente, com essa conversa, querem esse tipo de solução, esse tipo de produto. Então, ele melhora o sistema inicial dele, que era um fluxo de conversa, virou algo que prediz e que direciona, né? Tem um caso muito bacana de uma empresa brasileira chamada Adimplier. Os caras fazem o seguinte, eles analisam o crédito, é um outro tipo de automatização comercial, eles analisam o crédito, vai recuperação de crédito. O que eles fazem? Falam, ó, quem está devendo? Qual que é a pegada desse cara? Um cara que tem pegada mais digital ou uma pegada mais humana? Qual é o tipo de comportamento dele? Eu tenho que falar com ele numa tonalidade mais agressiva, falar, cara, tem que me pagar ou tem que ser mais conciliador, dá o tema e fala qual que é a parcela adequada e o valor para negociar com o cara para ter sucesso. Os caras têm, com essas 4 grandes informações, o cara tem conseguido recuperar muito mais dívida do que o modelo tradicional que você vai lá conversar, porque ele prediz, ele prevê, ele faz boas propostas de negociação. O cara tende a aceitar. Então, dá para fazer muita coisa nessa parte de automatização comercial. Aí tem que entender direito o problema, e uma das coisas que eu acho que vale a pena você entender é sobre as tecnologias. Então, estamos dando aqui umas dicas, depois você pode trocar e-mails aí pelo chat, passam os contatos, mas melhor ainda você ir lá no nosso dia 30 de outubro, que vai ter um monte de casos, falar, pô, dá para usar assim, muita coisa legal. Qual tá é o nome da empresa? Adimplier. Adimplier. Essa daí da recuperação. De chatbots tem várias empresas aí, né? Cosmobots é uma bem legal no Brasil, tá? Tem feito sucesso aí, né? Enfim. Agora, eu queria... Nós estamos falando bastante sobre essa questão do que é diferente. Agora, tem um grupo nós temos aí pessoas que estão pensando em investir, então, pô, tem grandes empresas, sou gestor, quero... Que recomendações práticas você daria para esse primeiro grupo? O cara que está lá, um investidor anjo, que está olhando para esse mercado, ou uma empresa grande que está falando, pô, quero trazer uma startup. Que recomendação para investir, para se aproximar? Como que vocês acham que é um olhar importante para essa área de inteligência artificial? Vou lá, então. O que eu percebo lá, o que a gente percebe aqui na Startse, com as empresas que a gente tem relação, a gente vê muitas delas se abrindo programas de inovação aberta. Então, assim, abrindo as portas para dizer, olha, entra para dentro aqui da minha operação, entende como eu me organizo, e você que trabalha com a tecnologia de inteligência artificial, se pluga aqui para ver como é que a gente pode gerar uma eficiência ou descobrir um novo processo. Então, o número de empresas hoje que em programas de inovação aberta multiplicou absurdamente. Então, assim, as empresas, de certa forma, quando a gente olhava para esse ambiente corporativo há 10, 15 anos atrás, você percebia que as empresas fechavam as suas estratégias no cofre, né? Era o presidente, era o conselho, era o comitê. Hoje, as empresas estão dispostas a abrir uma parte ali do como elas trabalham para novas empresas se plugarem ali e desenvolverem novas aplicações. Um exemplo prático, Braskem Labs. A Braskem, que é uma petroquímica super tradicional, que trabalha num mercado hiper comoditizado, mas por meio do Braskem Labs, ela descobriu novas aplicações, por exemplo, na construção. Então, assim, e tudo isso usando algoritmo, tudo isso usando bastante tecnologia. Então, assim, o que eu percebo do lado corporativo é uma maior predisposição para abrir as portas e reconhecer que não conhece tão bem a aplicação da tecnologia para se plugar nesses caras novos que daí sim tem a tecnologia, mas efetivamente não tem uma aplicação ainda estruturada, que é aquilo que o Elcio falou. O cara, às vezes, ele está lá, está rodando, mas ele não validou a ideia dele, ele não colocou o modelo de negócio dele à prova. Eles não abrem à toa, né? Eles trocam por velocidade. Essas empresas que vocês estão vendo aí, essas startups,
elas trazem competências novas, trazem velocidade para coisas novas, para inovação, então isso é muito legal. Sim. Cara, nós nem combinamos, hein? Uau. Mas é exatamente esse o ponto também na visão do investidor. O empreendedor dominar a tecnologia, cara, isso é ponto passivo, é lógico. Tem que manjar. Aliás, porque tem muito picareta nesse mercado. Olha, acho que é legal. E como é uma tecnologia nova, né, de um tema novo, né, e até o vocabulário é novo, para o investidor também é um desafio. A gente tem que ir atrás para tentar daí identificar se pode ser ou não, né, um picareta, vai. Mas assim, então o empreendedor, o time, né, a empresa dessa startup, alguém tem que dominar a tecnologia, isso com certeza. Agora, o ponto não é só dominar a tecnologia, essa tecnologia aplicada aonde? Tá bom, nesse setor, o quanto é conhecedor, né, dos empreendedores desse setor, quanto eles conhecem desse setor, quem é que está competindo nesse setor com essa mesma tecnologia. Então, isso a gente, na Sabatina, a gente questiona muito. E se a gente percebe que, tá bom, tem o domínio da tecnologia, tá bom, sendo que eu vou aplicar, mas eu não tenho domínio, né, não conheço mais profundamente esse setor, que eu quero aplicar essa tecnologia, aí essa startup é frágil. Porque, ao final, acho que aqui vale comentar rapidamente como que a gente decide se investe ou não numa empresa e como que a gente investe. A gente precisa de uma modelagem financeira. Porque a partir dessa modelagem financeira é onde que a gente chega no número de qual é o valuation, né? É sempre complicado falar em valuation de startup, mas é quanto que vale essa empresa. Tá, e aí eu vou colocar algum capital financeiro quanto eu estou comprando de equity, quanto eu estou comprando de participação dessa empresa. Para eu produzir essa modelagem financeira, eu preciso de premissas bem fundamentadas. Se eu não conheço profundamente esse setor, que eu estou aplicando essa tecnologia, eu não consigo defender premissas bem fundamentadas. Então, eu não tenho uma modelagem financeira ou números que conseguem comprovar ou dizer, tá bom, essa empresa tem este valor hoje de mercado, tá bom, quero botar tanto, então é esse tamanho de participação que eu compro. Então, ao final, a gente precisa de premissas bem fundamentadas, né, para tomar algum tipo de decisão de quanto que eu estou colocando de capital para quanto de participação. Então, esse é um ponto bem importante. E aí, pegando, né, esse ponto do Zé, e eu acho que é isso mesmo, né, as empresas estão abrindo as portas para que, vem aqui testar no meu business, no meu negócio, essa tecnologia, é fantástico, né? É o movimento de corporate venture, né, que o pessoal hoje acho que também é algo que está crescendo muito, muito forte. Acho que é bem positivo. E esse é um ponto que o Elcio tem pergunta, já vamos entrar para a pergunta aí no chat, mas esse ponto que eu queria comentar, o Elcio falou um negócio muito importante, que tudo bem, eu domino a tecnologia ou eu domino o mundo daquele business. O que está faltando, que acho que é uma grande oportunidade para todos os startupeiros aí, né? Quando o empreendedor, né, investidor, quando empresas veem essa combinação de gente que domina a tecnologia e faz algo que tem pé e cabeça, tem sentido para aquele ambiente de negócio, cara, aí a chance de dar bom resultado é muito alta. É atrativo. É uma empresa mais atrativa. Cara, que legal. Sim. Tem pergunta aí, né? Tem uma pergunta que é talvez uma resposta didática, que é qual é a diferença ou a semelhança da inteligência artificial se comparado com a automação das fábricas de automóvel que já é utilizada há alguns anos? Qual é essa diferença, talvez, da robótica para a inteligência artificial? Automação, na minha visão, eu vou falar dos 3 anos de engenharia mecânica que eu fiz e depois saí. Mas é o que eu percebo conversando com quem aplica e comparando com o mundo antigo. Então, assim, a automação, ela é basicamente um preset, né? Então, você comprou uma tecnologia, mapeou teu processo inteiro, imputou todas as variáveis e aí você dá o start, ele roda. A inteligência artificial, ela é diferente no sentido de que ela trabalha aprendendo em cima desse processo continuamente, porque você vai poder
mudar fluxos ou etapas ou insumos, ela aprende. É como se a a automação, ela estrutura e otimiza o teu processo. A inteligência artificial aprende daquele processo e torna toda aquela operação muito melhor. É sempre naqueles 3 pilares. Ela melhora a tua capacidade de predição e previsibilidade, melhora a tua capacidade de customizar e melhora a tua eficiência por essa capacidade de se autocalibrar. Na minha opinião, do que eu vejo de aplicações práticas, é um pouco isso que eu percebo de diferença. Muito legal, né? Eu acho que tem uma aplicação muito boa. E é muito nessa linha. Quando a gente está falando de inteligência artificial em relação à automatização, a grande diferença é o que o Zé falou. A gente tem agora a capacidade de programar o que eu faço e entender correlações com padrões. Então, se tiver faltando peça, que eu tenho, qual é a velocidade que eu tenho que ir. Então, você aprende as correlações. Não mais você tem que ter regras bem definidas de falar, chegou nisso, para. Antes você tinha um conjunto de regras que você automatizava. Agora você aprende com os seus dados e você aprende quais são melhores reações ou ações para cada tipo de problema. Olha, ouvindo falar, eu lembrei, é quase aquele exemplo, vamos pegar o setor financeiro. A gente viu os bancos na virada dos 80, 90 para os 2000 investirem rios de dinheiro em processo de automação. Então, assim, possibilitou a substituição daquela atendente que estava sentada no caixa. Você entrava num banco antes, você tinha 20 caixas e tinha fila ainda. Então, assim, era aquela coisa horrorosa. Eu lembro quando meu pai, cada vez que me dava um boleto para pagar, você falava, eu perdi a tarde. Então, assim, teve um movimento de automação, que foi a substituição de uma porrada de gente no setor financeiro por máquinas que tornaram aquela operação repetitiva mais eficiente. A inteligência artificial vem muito mais para dar um passo seguinte, que é aquele exemplo que você estava dando, que cara, qual é o comportamento desse meu correntista? Esse cara é um cara que vem na agência 10 vezes, eu posso fazer ele não vir na agência, eu levo toda a operação por digital, como é que ele consome crédito? Eu posso oferecer uma taxa mais barata? Não para ele, né? Não é porque ele tem um padrão daquele cara, não é é automático, mas é igual para todo mundo. Aqui você colocou inteligência no processo. Isso que é a grande diferença. Tem mais uma pergunta? Tem mais uma relacionada aos profissionais do mercado brasileiro. Então, a pergunta é se há profissionais qualificados na Natural Language Processing, NLP. Explica um pouquinho o que é isso? Então, se há profissionais. O pessoal perguntando coisa, né? Estamos livres, já está rebuscada aí. Linguagem natural, né? Processamento de linguagem natural, ou Natural Language Processing, que é o que está perguntando, é justamente essa capacidade de transformar um bloco de um texto em informação. Então, é uma maneira de você pegar um textão lá, organizar ele e falar, isso aqui é o core, essa informação-chave desse texto. Esse aqui é a pessoa que ele está mencionando nesse texto. Esses aqui são os produtos que foram mencionados nesse texto. Ele consegue entender as entidades, ele consegue entender o que aquele texto está dizendo, e a partir daí você começa a tomar uma decisão muito melhor do que você pegar um textão lá que eu não sei se aquela palavra é o nome de alguém, é um produto, aquilo é um verbo que é, quer comprar, quer vender. Então, ele consegue a Natural Language Processing fazer isso. Explicando a tecnologia, o que vocês acham? Cara, eu vi outro dia porque assim, a aplicação disso, a gente pega essas caixinhas, vamos dizer assim, que a galera começa a ter em casa hoje, que assim, você bota um comando dela, bota um comando para ela, ok, fulano de tal, acenda a luz de casa. Então, assim, essa linguagem natural é basicamente essa capacidade de você traduzir um comando para um monte de bits e bytes. Ele vai lá no outro servidor, vai decupar aquele comando naquela estrutura que ele tem, vai devolver e pá, acende a luz botando um comando para o interruptor, vamos dizer assim. Então, assim, essa capacidade que até agora há pouco era difícil de fazer, torna possível aquela outra tecnologia que a gente fala muito, que é a tal da internet das coisas, essa capacidade de conectar algoritmos muito mais te dá mais possibilidade de aplicação na prática. Então, assim, e é isso que a gente está vendo. Um exemplo prático são as caixinhas que a Amazon tem, a Google tem,
E a gente dá no portal umas notícias de vez em quando. Você falou do Stranger Things, eu falo, cara, esse mundo tá ficando muito maluco, né? Que hoje a gente vê essa tecnologia para o celular. Então, você fala cada vez mais a gente vai conversar com o celular, né? Então, assim, pô, celular, me dá do meu dado saldo bancário que eu tô nessa loja aqui, quero saber se eu posso comprar esse negócio. Aí vai falar, pode comprar. Daí você fala, quero comprar. E vai embora da loja sem carregar nada, porque alguém vai te levar lá para casa esse negócio. Então, é esse mundo que a gente está vendo de aplicação ali para essa tecnologia. E falando nessa parte dos profissionais, porque essas tecnologias, assim, eu acho que ficou claro a tecnologia para quem está nos acompanhando. Agora, falando do profissional, né? Eu acho que, assim, tem dois tipos de profissional que podem usar essa tecnologia. Um que vai desenvolver os algoritmos, que são os algoritmos de Natural Language Processing. Esse daí, eu acho que tem menos pessoas. Sim. Porque é difícil desenvolver bons algoritmos, tem que entender muito aprofundadamente para você desenvolver coisas novas. Só que tem um outro tipo de profissional, que é aquele que usa algoritmos de Natural Language Processing, que a IBM tem, que a Azure tem, que a Amazon tem, a Azure, Microsoft, a Google tem. Esse profissional que sabe usar bem esse serviço de API, esse tem bem mais. Então, vai depender muito do que tipo de coisa que você quer fazer. Eu quero gerar uma do novo, quero competir com a Natural Language Processing da Amazon, que já fez uma que faz... Cara, aí falta gente que faz isso bem. Tem gente no Brasil? Tem. Conheço núcleo de Campinas, aqui em São Paulo mesmo. Tem muita gente boa fazendo em Florianópolis, né? Agora, sabe o negócio? Você falou isso, eu lembrei de uma coisa. Olha que maluco que é essa coisa, esse papo que a gente está tendo. Tem hoje grandes empresas de tecnologia que têm laboratórios de linguagem natural evoluídos. O que eles estão fazendo? Eles estão pegando se você for na USP, tem núcleos de estudos de línguas indígenas. Até bem pouco tempo, esse era um cara que o trabalho dele era basicamente documentar uma língua para que ela não morra. Porque através da língua você vai conhecer a cultura, blá, blá, blá. Aí o que tem... Onde que esse cara está trabalhando hoje? Ele está trabalhando na Apple, no Google, porque o Google quer saber se, tipo assim, se tem um idioma que eu não conheço e faz sentido estar dentro da minha plataforma e eu devo treinar o meu algoritmo, porque eu vou acessar um conhecimento, eu vou ampliar o meu repertório daquela cultura. Cara, esses caras estão indo tudo para essas empresas de tecnologia e estão sendo contratados. Vai na USP ver, a preço de ouro. Então, assim, línguas antigas, carreiras que antigamente, por exemplo, que era matemático, físico, você ia virar um cara, ou um puta pesquisador, ou um baita professor, se tivesse capacidade didática ali de ensinar. É quem está trabalhando com inteligência artificial. Ele tem mais facilidade em ter esse conceito de estatística. Estatística. Então, assim, o Kroll, que é o head de inovação aqui, que ele fala, isso é assunto para nerd. Então, assim, e nerd bom. Então, assim, todas essas carreiras, matemática, física, estatística, ciência da computação, esses caras estão valendo ouro hoje. Até o nerd, assim, né? Agora o nerd é eu sou nerd, né? Então a gente é geek agora. A gente não é mais nerd. Nerd era dos anos 80. Agora a gente é geek, tá? Só pra avisar, o pessoal tá defasado. Falando, nerd não existe mais. É o geek, tá? Legal. A última pergunta que eu queria agora que vocês focassem no empreendedor, no startupeiro. Aí esse cara que tá com uma ideia bacana, tá com um empreendimento, falar, queria botar inteligência artificial, ou tem uma startup, eu quero montar uma startup nisso. O que são recomendações práticas, pragmáticas? Falar, cara, vai por aqui, não faz isso, né? Eu posso recomendar para nossa turma. Bom, vamos aqui. Tem que resolver um problema, tem que realmente, claramente resolver um problema, né? Uma proposta de valor que faz sentido. E talvez isso um pouco meio que repetitivo, mas é isso mesmo. Repetitivo porque é isso, né? Porque é isso, mas acho que tem também algo que pode ser cruel, mas infelizmente é assim. É o tal do timing de mercado. Então pode ser muito legal, resolve um problema, né? Então a tecnologia sendo aplicada num problema claro, mas de repente ainda... E aí falando em um país como o nosso, né? Cheio de regras, né, de regulações e de barreiras, aquele negócio talvez não consiga caminhar
por falta, né, de questão de timing mesmo. Vai acontecer? Vai. A gente olha, frequentemente a gente olha esse tipo de situação, não só com essa tecnologia, né, mas acontece muito. Né? Bacana, resolve o problema, mas tem essa questão do timing de mercado. Então, esse lado pode ser apaixonante para o empreendedor, e que sempre é positivo, mas, infelizmente, tem essa situação. A gente pega, por exemplo, bem rápido, telemedicina, que é algo que está aqui começando a acontecer, mas aí daqui a pouco vieram algumas barreiras, não, pera lá, não é bem assim, mas vai acontecer. Sabe? Em algum momento acontece. E esse ponto do Elcio é muito bom, porque telemedicina é um baita exemplo. Você vê, tem gente grande brigando loucamente aí para tentar fazer a gente dar um passo seguinte, né? E você vê a China, te deu uma matéria outro dia, eu não vou me aprofundar na história do negócio, mas basicamente, os caras levam o que é parecido com uma cabine telefônica. Na calçada. Exato, na calçada. Você para na frente dela, ela faz um check-up, um scan seu, vai te falar ali, olha, você pode ter isso. Se precisar, teleconsulta. Exato. E aí você vai conectar com o médico dali, ele vai te examinar. Fala, cara, olha só, a gente teria capacidade de estar desenvolvendo isso aqui. Precisa de mais médicos, não, né? Teria mais capacidade. Os médicos estão aqui, fica no lugar que ele está e atende onde ele precisa. Agora é isso, é a questão do timing e dos agentes envolvidos aí acelerarem isso. Exemplo tem no mundo muito. E eu acho que tem uma questão, assim, o Brasil, ele é um país maluco, né? Porque você vê, eu não sei se sorte ou qual que é a história. Você fala, cara, nós estamos falando de uma tecnologia que depende de matemático, físico. Pô, isso tem grandes escolas no Brasil, em todo o território nacional, nos lugares que você não imagina. Tem desde Campina Grande, as federais, Pernambuco, tem lá em Floripa, tem no Rio Grande do Sul, tem no Centro-Oeste, tem matemática, física, tem gente boa em tudo quanto é lugar. Então, assim, eu acho que também tem um movimento para acontecer aí dessa galera começar a entender que pode virar empreendedor. Eu tive no começo do ano num laboratório lá em São Francisco, que chama IndieBio. E eu achei muito legal, porque eles são uma aceleradora de cientista. E eu achei uma ideia demais, assim, conversando com a cientista-chefe lá, ela falou, cara, o problema do cientista é que, ou do pesquisador, ou dessas áreas muito técnicas específicas, é que nem sempre esse cara se vê como empreendedor. Sim. Então, a gente sabe que ele tem um track record de pesquisa muito bom, ele é um baita cara de validação. O que essa IndieBio faz? Ela falou, vem para cá, submete teu projeto aqui, que aqui nós vamos te ensinar a transformar a ciência em negócio. Então, assim, são essas coisas que faltam para o Brasil decolar. Simples quanto isso. Pô, muito legal. Nós estamos chegando, infelizmente, né, no final do nosso bate-papo. Vocês devem ter visto aí que tem oportunidade para caramba, para todos os lados. Para quem é investidor, para quem é empreendedor, para quem é startupeiro, né, para grandes empresas que terem... Então, eu acho que uma das recomendações que eu queria fazer para vocês é, olha, tem muito webinar que vai tratar muito desses assuntos diferentes. E no dia 30 de outubro a gente vai estar lá, né, no Inteligência Artificial Conference, que vai ter muitos casos de aplicação. Então, olha os webinars que já passaram, né? Tá aí gravado para você, se quiser ver o que teve temas muito legais. Fique atento nos novos temas. E eu, se fosse você, começaria a olhar minha carreira, o que eu tenho que fazer hoje, agora, para poder ser bem sucedido no futuro. É o físico, né, que está lá, era nerd, quer virar geek, pô, é só fazer essa transformação aí com você também. Vamos ficando por aqui. Obrigado, Elcio. Obrigado, Zé. Obrigado.